Paz, queridos, boa noite. Tá difícil essa situação, né? Uma semana na igreja, outra fora, nesse vai e vem. Mas uma hora passa, porque tudo passa. Tudo passa. E se Deus quiser, essa crise, essa situação vai passar. Deus abençoe você que está aqui presente hoje. Deus abençoe você que está aí nos acompanhando da sua casa, do seu lar. Nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Então Ele está aqui conosco, está aí na sua casa, onde você está. E eu creio que Ele vai estar te abençoando, tocando como Ele já tocou através do louvor. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos e vizinhos que estão aqui hoje. O Marcão, a Ju, o Gabriel e a Dona Edith. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, viu? É uma viaginha, né, Marcão? Mas chegamos, né? Que Deus abençoe vocês. Queridos, hoje seria a nossa Santa Ceia, né? Para você que está aqui, você que está aí na sua casa também. Normalmente nós fazemos a ceia no segundo domingo. Mas como nós ficamos aí domingo passado, nós não tivemos culto aqui na igreja. Esse domingo também praticamente nós não teríamos, mas mudou o decreto, não conseguimos ter o culto. Nós resolvemos mudar para o próximo domingo, dia 19, que aí as coisas já estarão mais, eu creio que um pouquinho melhores e mais pessoas poderão estar participando do culto presencial. Nós ainda estamos trabalhando com as limitações que a prefeitura impõe, os critérios, e faz parte. Então, o próximo domingo, né, se nada mudar, porque as coisas mudam, né, nós estaremos aqui na igreja ceando. E você se sentindo à vontade, você pode estar vindo cultuar também, desde que com uma máscara, com os cuidados necessários. Se você não sentir à vontade para vir, você pode participar da ceia da sua casa mesmo, como nós já estamos fazendo há alguns meses. Amém? Querido, queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 37. Quero falar uma passagem hoje muito conhecida. Mas a Bíblia ela tem esse poder de se renovar todos os dias. A gente lê um texto, e aí esse texto, no outro dia a gente lê ele novamente, o mesmo texto, e Deus fala com a gente de um modo diferente. Essa é a singularidade e a perfeição dessa palavra, né? Que ela é viva, como a Bíblia diz. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler apenas um versículo. 2 versículos, né? 23 e 24. Todos acharam aí? Não sei se... Gênesis 37, versículo 23 e 24, diz assim: Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram aonde? No poço. Agarraram-no e jogaram no poço. Vamos orar. Pai, nós somos gratos pela oportunidade, o privilégio que temos de mais uma vez estarmos reunidos neste lugar, para juntos louvarmos, exaltarmos, agradecermos o Teu nome. Senhor, pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos tudo o que o Senhor quer nos revelar através dessa palavra. Assim como o Senhor já falou conosco através do louvor, fala conosco também através dessa palavra. Tira da nossa mente, do nosso coração, toda a distração, todo pensamento contrário, que nós possamos estar inteiramente sintonizados e ligados àquilo que o Senhor quer nos revelar através desta palavra. É no Teu nome que pedimos e em Teu nome que agradecemos. Amém? Lembrando que você, aí da sua casa, você pode estar fazendo os pedidos de oração também, né? Que o nosso irmão Daniel está anotando lá e depois nós estaremos orando. Amém, queridos? Esse texto fala de José. José é um dos personagens mais conhecidos na Bíblia.
Todos nós que já estamos há um tempo na igreja, já ouvimos falar de José dezenas, centenas, dependendo do tempo que você cultua, milhares de vezes. Mas é impressionante como essa história ela é cativante e ela é atualizada constantemente para os dias atuais. Estamos falando de um texto que tem mais de 3.000 anos, quase 4.000 anos que essa história aconteceu, mas como ela pode se encaixar perfeitamente nos nossos dias atuais. Porque José, ele vivia numa família talvez um pouquinho diferente pelo número de membros dela, né? Porque só irmãos eles eram em 12. Então era uma família mais a estilo nossos avós, né? O meu pai e minha mãe, né, são de gerações que tinham mais de 10 filhos. A minha sogra, aí vocês eram em quanto? Em 10 também? Hein, dona Leonir? Quantos irmãos vocês eram? 9, né? Então, eu sou de uma família de 5 filhos. E José, ele era de uma família de 12. Eles eram em 12 irmãos. E como em todas as famílias, querido, não existe famílias perfeitas, lá tinha também os entraves. Tinha suas dificuldades, tinha suas limitações. E José não era o caçula, porque o caçula era o Benjamim, o irmão dele. Mas José era um dos mais novos. Ele antecedia o caçula. Só que José, ele era diferente. O pai dele tinha uma particularidade, um carinho maior por ele, ao ponto de tratar José um pouco diferente dos outros irmãos. José, ele tinha, vamos dizer assim, um pouco de mais de privilégios. O pai tinha um carinho maior por ele, ao ponto do pai dar uma túnica para José. Naquela época, querido, nós temos que entender que não tinha as lojas que nós temos hoje facilidade para comprar roupa hoje. As roupas eram difíceis de você ter e eram bem caras. E José, ele teve o privilégio de ter uma roupa que na época chamava-se de túnica. As túnicas normalmente elas não tinham mangas. Ela era uma roupa que ia até passava dos joelhos, mas a de José era diferenciada. Jacó fez algo excepcional e deu uma túnica linda, uma coisa de primeira, que tinha mangas e que ia até a perna, até os pés, para simbolizar que era um presente muito grande e valioso que ele tinha dado para o filho José. E isso trouxe um certo desconforto para os seus outros irmãos, porque eles sentiam claramente que José era privilegiado, que José era mais querido. Isso foi gerando nos irmãos dele um ciúme, ao ponto de José, além disso, começar a ter alguns sonhos. E alguns sonhos que aparentemente não tinham anexos e não tinham lógicas, porque era o improvável de acontecer. Um dos sonhos que José teve é que ele via feixes de trigo. Naquela época eles plantavam, eles colhiam, né? Hoje nós colhemos nas prateleiras dos mercados, né? Mas naquela época não, naquela época você mesmo semeava, você tinha que colher, você tinha que preparar o seu alimento. E o trigo era algo muito comum. E José, numa certa noite, ele teve um sonho. E nesse sonho ele via aqueles feixes de trigo se prostrando diante do feixe dele. E ele via 11 feixes. Eles eram em 12 irmãos, contando com ele. Então, a hora que ele contou o sonho para os seus irmãos, todos deduziram isso. E eles estavam corretos na interpretação do sonho. É que como se o jovem José tivesse autoridade e poder acima de todos seus irmãos, e eles se prostravam, se ajoelhavam diante de José. Como se não bastasse esse sonho que deixou os irmãos perturbados, José tem um outro sonho. E agora ele não vê feixes de trigo, ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando sobre ele. E ele conta esse sonho não só para os seus irmãos na mesa de jantar, mas ele conta também para o seu pai. E o seu próprio pai tem a interpretação. Então está querendo dizer que eu, a sua mãe, eu simbolizo o sol, a sua mãe a lua, os seus irmãos as estrelas, vamos se prostrar diante de você.
E isso foi causando uma ciumeira, uma animosidade entre os seus irmãos e contra ele. Ao ponto que um certo dia o pai de José fala: José, olha, vai dar uma olhada nos seus irmãos, porque José, ele sempre falava as coisas erradas que os irmãos dele faziam. José, talvez hoje nós chamaríamos ele de X9, aquela coisa de irmão caçula que fala mesmo que os mais velhos faz, mas é algo natural, comum, normal. E José, quando via que seus irmãos faziam coisas erradas, ele falava para o seu pai Jacó. E certo dia o pai de José mandou ele levar, ver onde seus irmãos estavam. Seus irmãos, eles eram pastores de ovelhas, eles conduziam ovelhas a lugares distantes, muitas das vezes dezenas, de quilômetros distante da onde eles moravam, para achar pastos, achar água, para as ovelhas se alimentarem. E José agora ele vai à procura dos seus irmãos. E anda vários quilômetros até que ele acha seus irmãos. Quando seus irmãos percebem que ele está chegando de longe, a animosidade e a inveja que eles tinham por José era tão grande que eles resolveram tramar um plano. Eles falaram assim: ó, lá vem o sonhador. Esse era o apelido que eles davam para José. Vamos fazer o seguinte, vamos dar fim nesse cara. Esse cara já passou dos limites. O pai só tem olhos para ele, só fica bajulando ele, é como se nós não existíssemos. Vamos dar um fim nele. E aí eles resolvem matar José. Só que Rúben intervém e fala: não, nós não podemos matar o nosso próprio irmão. E próximo deles tinha uma cisterna, que é um poço. Nós estamos falando aqui de Canaã, nós estamos falando de Israel, nós estamos falando de um lugar onde não tinha a facilidade que nós temos hoje. Eles cavavam buracos nas pedras, e aqueles buracos eram denominados como cisternas, como poço, que quando chovia a água ficava acumulada, eles tinham como utilizar aquela água. Só que nessa época o poço estava seco, e eles simplesmente pegaram e resolveram jogar José naquele poço para decidir o que fariam depois. E eles jogam José naquele poço. E José agora está lá, dentro daquele poço, daquela cisterna, angustiado, aflito, preocupado, talvez chorando, pedindo para os irmãos não matarem, não judiar dele. Mas os irmãos ali, eles não têm pena, com exceção de Rúben, que não quer que eles matem. E de repente Rúben dá uma ideia e fala: olha, está vindo uma caravana de mercadores, vamos vender José, e aí a gente pega essa túnica dele, essa roupa dele, a gente mata uma cabrita nossa aqui, uma ovelha, e a gente passa o sangue da ovelha na roupa, leva para o pai, e a gente fala que achou a roupa dele ensanguentada e não achamos o corpo. Aí o pai vai deduzir que ele morreu e aí pronto, o nosso problema está resolvido. E é isso que eles decidem. Passa aquela caravana, eles vendem José como escravo. Querido, mas deixa eu me ater a um ponto aqui para nós entendermos. Até então, a vida de José está correndo naturalmente. Está tudo bem. Ele é amado pelo pai, ele é um sonhador, ele é um jovem, ele tem sonhos, ele tem saúde, ele é benquisto pelo pai, apesar dele saber do ciúme dos irmãos, mas está tudo bem. Mas de repente ele vai para um caos. De repente as coisas mudam. As coisas de um minuto para o outro, sempre falo, não precisa nem ser minuto. De um segundo para o outro, tudo muda. A vida nossa ela é cheia desses altos e baixos. Nós estamos tudo bem, aí de repente as coisas pioram. As coisas estão terríveis, mas de repente as coisas melhoram. Faz parte. A Bíblia é um livro escrito há milênios, tem história de milênios na Bíblia. E essa história ela se repete constantemente. Bênção, maldição, alegria e tristeza, festa e choro, eles vão se misturando, vão se revezando constantemente na história da humanidade. Dias bons, dias ruins. Tem um livro do Max Lucado, ele fala: dias melhores virão, né? Não vai ser fácil, não vai ser sem dor, mas virão. Não tem tempestade
que dure para sempre. Assim como não tem alegria que dura para sempre, não tem tribulação também que dura para sempre. É nós que temos que ser íntegros e permanecermos fiéis ali. Agora, esse rapaz, ele está numa vida plena, uma vida boa, está tranquilo, e de repente a vida dele vira um caos. Nós estamos falando aqui de um jovem que foi o poço ao trono do Egito. Ele saiu do poço e virou governador do Egito. E ele não precisou fazer campanha. Ele não precisou fazer vigília. Ele não precisou fazer voto. Como que José sai de um poço, de uma cisterna, vendido como escravo e vira governador do Egito? O que que esse cara fez? Ele não jejuou 40 dias? Você sabe o que o José fez, querido? Ele andou certo. Ele teve integridade em todos os momentos, nas coisas boas e nas coisas ruins. Desde novo, José, ele tinha já um perfil. O perfil dele era correr pelo certo, independente da situação, independente do que acontecia, ele mantinha a mesma postura. E isso é evidente nessa história, porque ela mostra altos e baixos na vida desse jovem. Ele, até então, ele é bem quisto pelo pai, ele está na casa, ele tem as suas regalias, ele tem essas mordomias, de repente ele está num poço, numa cisterna, e agora ele é vendido como escravo. E esses mercadores levam ele ao Egito. Lá no Egito, eles colocam ele numa praça pública, e ali vende ele como uma mercadoria. Um dos generais de Faraó, que era o Potifar, né? Potifar era o título que queria dizer comandante da guarda de Faraó. Vê José, vê que ele é saudável, vê que ele é um jovem forte, bonito, e compra José e leva José para sua casa. José, ele não tem um semblante abatido. José, ele não tem um espírito de vitimização. José, ele não fica questionando. Ele, na casa desse homem, na casa de Potifar, José faz as coisas com excelência. E agora tudo que o patrão manda, tudo que o seu senhor manda ele fazer, ele vai lá, faz bem feito e faz mais do que o patrão pede. Ao ponto de que tudo que José ia colocando na mão, ia prosperando, ia dando certo. Esse homem fica tão encantado por esse escravo chamado José, que ele chama José e fala o seguinte: rapaz, eu tenho visto que você é diferente. Querido, olha que José poderia estar frustrado, angustiado, abatido, deprimido, reclamando da vida, se fazendo de vítima. Mas não, ele manteve a postura. Ele manteve a mesma posição dele de integridade. E agora Potifar fala: olha, eu vou colocar você como o chefe da minha casa. Você vai ser o meu mordomo. Eu tenho aí dezenas de empregados, talvez centenas, né? Porque Potifar tinha terra, tinha casa, tinha jardim, tinha com certeza muitos escravos, muitos empregados na casa. E agora José é colocado como o chefe de todos. Motivos para ele ficar feliz. Ele entrou aí como escravo, agora ele está sendo tratado com honra, com dedicação, com integridade pelo seu senhor. E agora o que José faz? Continua a mesma pessoa. Ele não se envaidece, ele não oprime os outros empregados, ele não atrapalha a vida de ninguém, ele não se aproveita da posição que ele está para se usufruir dela e menosprezar os outros. Ele continua com a mesma postura. Presta atenção. Ele é vendido como escravo e continua reto. Ele tem uma posição elevada, as circunstâncias mudaram, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Ao ponto que o que acontece? A mulher de Potifar, ela se afeiçoa por José. E ela começa a ter desejos sexuais por esse rapaz. Ele é bonito, ele é trabalhador, ele é benquisto, todos gostam dele. E agora ela começa uma empreitada de assediá-lo.
por várias vezes. E ele sempre se esquivando, sempre se esquivando. Até um dia que ela percebe que não tem ninguém perto e ela dá a sua tacada final, ela tenta de todas as formas, até de uma maneira agressiva, fazer com que José tenha relação com ela. E José simplesmente fala: olha, eu não posso. Primeiro, eu não posso porque a senhora é casada. O seu marido é o meu Senhor e eu devo honra e fidelidade a ele. Isso não é certo. E o segundo ponto, eu sirvo a um Deus e isso não agradaria a esse Deus. Isso não é do perfil do meu Deus. Então eu não posso ir contra o que entristece o meu Deus. Jamais vou fazer algo que entristeça o meu Deus. E com isso, ela, não satisfeita, ela tenta agarrá-lo à força, ele sai correndo. Ela segura na sua roupa, né, no seu manto que cobria, e ela fica com a roupa dele na mão, e ele sai correndo. E ela, para se safar e com ódio dele, ela simplesmente trama uma mentira, trama uma encenação, e começa a gritar e falar para todos ouvirem que José tinha tentado agarrá-la e estuprá-la. Esse rapaz que saiu de uma cisterna, que era para ser morto, foi liberto, foi vendido como escravo, que é para viver agora oprimido, e de repente ele consegue uma posição e está em evidência. Agora novamente ele cai num outro buraco. Novamente ele é jogado agora numa situação complicada, porque Potifar manda-o para a cadeia, para honrar a esposa, para amenizar a situação. E eu creio que Potifar não acreditou muito na história da esposa, acreditou mais em José, mas para não gerar um constrangimento, ele mandou para a cadeia, porque se Potifar tivesse acreditado que José tinha realmente agarrado a esposa dele, ele teria mandado matar José. Mas agora José é mandado para uma cadeia, com um calabouço. Agora José novamente está preso, isento de liberdade, sem poder ir e vir. E José, mais uma vez, ele tinha tudo para ser um rapaz revoltado. Porque deixa eu fazer uma pergunta para você. O que José fez para merecer tudo isso? A Bíblia não conta nada que fizesse com que José merecesse essa situação. A Bíblia não fala que José pecou, que José ficou errado, por isso que ele passou por tudo isso. Pelo contrário, a Bíblia se relaciona a José e é nítido, porque Potifar fala isso dele, que ele é íntegro. Lá na cadeia agora, ele está preso injustamente. E dentro da cadeia, ele começa agora a sobressair sobre todos os que estão presos. Ao ponto do chefe da cadeia, o carcereiro, ver que ele é diferente e convidá-lo para tomar conta da cadeia. Falar: José, é o seguinte, olha, você tem uma saidinha, ir no banheiro e tomar uma água, tomar um ar lá fora. E vou fazer o seguinte, olha, você vai ficar responsável quando eu estiver aqui. Chama todos os presos lá. Esse aqui é preso também, é José, mas depois de mim, ele que manda aqui. Ele mesmo sendo preso, ele mandava. Ele mesmo sendo escravo, ele mandava. E agora dentro da cadeia, ele manda. Por quê? Porque José se manteve íntegro e fiel. José não foi vendido, querido, porque ele fez alguma coisa. Ele foi vendido porque seus irmãos tinham inveja dele. Agora, qual era a culpa dele? Se o pai dele gostava mais dele, se Deus dava sonhos para ele, que culpa José tinha? Mas ele foi vendido por inveja dos seus irmãos. Agora, lá na cadeia, preso injustamente, como eu, mais uma vez, eu reafirmo, podia estar revoltado, bravo, porque basta uma coisa sair daquilo que nós planejamos, a gente já se ira, a gente já se revolta, a gente já briga, a gente já quer desistir da vida, a gente já acha que o mundo está conspirando contra nós, a gente já se sente o mais infeliz de todos os homens. Nada dá certo para mim, porque para mim tudo é mais difícil. Preste atenção que eu estou falando aqui de uma história real, que pode se repetir, tem se repetido milhares, milhões de vezes na vida de muitos. Muitas vezes não precisa ter um motivo
para estar acontecendo alguma coisa. Você não entende. E às vezes você fala assim, o que eu fiz para merecer isso? Às vezes você não fez nada. Eu já contei para vocês dezenas de vezes a historinha da cobra e do vagalume. A cobra sempre queria pegar o vagalume, até o dia que o vagalume não aguentou mais, falou, cobra, eu te fiz alguma coisa, eu te magoei, eu te machuquei, eu sou da sua cadeia alimentar. A cobra falou, não, então por que você vive me perseguindo, você vive querendo me destruir? E a cobra só falou para o vagalume, eu não suporto ver você brilhar. E às vezes é isso, querido. Às vezes você não fez nada, mas alguém no seu trabalho te prejudica. Às vezes você não fez nada, mas um amigo, um parente, ele vai lá e ele te prejudica de todas as formas. Aqui foram os próprios irmãos de José que o prejudicaram. Nós estamos sujeitos dentro de casa, dentro do trabalho, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na rua, onde nós estivermos, nós estamos sujeitos a não fazer nada. E mesmo assim pessoas tentarem nos constranger, nos humilhar e nos prejudicar. E quando isso acontece, o espírito animal irracional paira sobre nós. E a gente já tem aquela atitude de autodefesa, de querer se defender, de querer se justificar, de partir para a agressão também, de falar, olha, partir para a ignorância. Mas o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, querido, que vale a pena você fazer o que Deus mandou você fazer em toda a situação. Porque José, ele não mudou com as circunstâncias. José, ele não era uma pessoa na casa do pai, ele não era outra pessoa na cisterna, no poço, ele não se transformou numa outra pessoa na casa de Potifar, ele não se transformou numa outra pessoa na cadeia. José continuou a mesma pessoa em todos os lugares. Situações e circunstâncias não mudaram as atitudes de José, o caráter de José. Ele tinha bem definido quem ele era, e independente do que acontecia, ele se manteve. Como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo que é Cristo. Nada abalava Paulo, porque ele tinha um foco, ele tinha uma visão, e seguia aquela visão. Agora, o que acontece conosco hoje? Qualquer situação adversa já nos constrange, já muda a nossa percepção, já muda as nossas emoções, a gente já fica abatido, angustiado, deprimido ou revoltado. Com a injustiça, então nem se fala, mas eu estou falando aqui de uma pessoa que foi injustiçada. Ele está preso dentro de uma cadeia injustamente, condenado por um crime que ele não cometeu. Foi vendido como escravo, sendo que ele era filho de um homem que tinha recursos, de uma família grande. O pai dele nem imaginava que ele estava naquela situação, imaginava que ele estava morto. Mas isso não fez ele uma pessoa rebelde. Essa mania que a gente tem de terceirizar as nossas responsabilidades. Tudo que fazemos, a gente sempre quer culpar alguém. Olha aqui, querido. Você não vê em nenhum momento José culpando, José reclamando, José questionando. E agora dentro da cadeia, mais uma vez, José, ele é reconhecido, e dentro da cadeia apareceu mais dois presos. Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei do Egito. E tinha acontecido algo e o rei não sabia quem tinha feito, mandou os dois para a cadeia. E ali dentro da cadeia agora, esses dois homens têm um sonho, tanto o padeiro quanto o copeiro. E eles ficam preocupados, angustiados com aquele sonho. E aí José está ali perto, eles contam um sonho e José tem a interpretação do sonho deles. E aí José interpreta o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. E José fala, olha, a interpretação do seu sonho, copeiro, é que você, daqui 3 dias, você vai voltar a dar vinho na mão do rei. Você vai voltar a ser o copeiro de honra do rei. E aí o padeiro, quando conta o sonho, José fala, olha, você, padeiro, daqui 3 dias você vai perder a sua cabeça. O rei vai mandar cortar a sua cabeça. E você vai morrer. E é exatamente isso que acontece. Só que José fala para o copeiro, olha, quando você voltar e estiver na presença do rei, você lembra de mim, fala do rei para mim me tirar desse lugar aqui também, porque você sabe que eu estou preso aqui injustamente. Sabe o que o copeiro faz? Não faz nada. Passou mais 2 anos. É engraçado que a gente conta essa história aqui, dá a impressão que foi de um dia para o outro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. José, quando foi jogado na cisterna, ele tinha 17 anos.
17 anos. Quando ele saiu da cadeia, que é quando o faraó tem um sonho, e aí que o copeiro lembra de José, ninguém interpreta o sonho de faraó, aí o copeiro lembra e fala, olha faraó, tinha um rapaz lá na cadeia, quando eu estava preso, e eu tive um sonho, e ele revelou o meu sonho, e como ele falou, aconteceu. O faraó, mais que depressa, falou, então busque esse rapaz na cadeia. Trouxeram José para o faraó. Aí José interpreta o sonho de faraó. Sabe quantos anos que José tem? 30. Foram 13 anos sendo vendido como escravo, trabalhando, depois sendo jogado na cadeia, preso injustamente. Como que você sente quando você é injustiçado? Como você sente quando alguma coisa que você não fez e você leva a fama de que você fez? Revoltado, não é isso? Tem gente que tem um espírito de revolta. Tem gente que muda o semblante, fica bravo. José não. José continuou do mesmo jeito. Ao ponto que agora ele vai lá e interpreta o sonho de Faraó. Faraó tem um sonho e nesse sonho ele vê 7 vacas gordas. Vou resumir aqui, né, por causa do tempo. Vacas bonitas. E de repente ele vê que outras 7 vacas magras, raquíticas, léticas, comem essas vacas gordas e bonitas. Sem falar, José interpreta, eu estou resumindo aqui, e José fala, olha faraó, na verdade, essas 7 vacas que você está vendo, no seu sonho, são 7 anos de prosperidade. Por 7 anos vai ter chuva, não vai ter seca, a terra vai produzir fartamente, vai ter muita fartura na terra. Só que depois de 7 anos de bonança, vai vir 7 anos de dificuldade. Não vai chover, vai ter crise, a terra não vai produzir, os animais vai ter muita praga, muita peste, muita doença. E então, faraó, não, essa é a interpretação. E aí o faraó fala, e o que você acha que tem que ser feito? E José fala, eu acho que você deveria pegar nesses 7 anos de fartura e estocar, fazer celeiro, fazer depósitos e estocar bastante comida para suprir os outros 7 anos que você vai ter. Quando José fala isso, o faraó fala, olha, não tem ninguém mais preparado do que você para cuidar dessa empreitada. Então vou fazer o seguinte, a partir de hoje você vai ser o governador do Egito. Nós estamos falando aqui da potência mais poderosa da época. O império mais poderoso da época. E Faraó fala, olha, a partir de hoje, você só não manda de mim. O resto, você que comanda tudo. Olha esse jovem de novo. Olha esse cara que saiu da casa do pai, num dia tranquilo, ensolarado, para ver os irmãos, e foi jogado numa cisterna, num poço, e os irmãos falando, você vai morrer, nós vamos te matar. Imagine a opressão, a angústia. Depois é vendido como escravo, não sabe para onde está indo, não sabe onde chegou. Aí lá como escravo, tem que trabalhar, não tem direito a nada, só tem direito de trabalhar, trabalha, faz as coisas corretas, faz as coisas com excelência, faz as coisas bem feitas. É reconhecido, é colocado numa postura, depois é acusado injustamente, é jogado na cadeia, esquecem dele. 13 anos se passaram, e agora José chega aonde? Governador do Egito. Ninguém, exceto o faraó, tem mais poder do que José. José manda nos soldados, José manda na casa, José manda nos empregados, José manda em tudo. Mas sabe o que aconteceu com José? Nada. Ele continuou a mesma pessoa. Você viu aquela frase? Você quer conhecer uma pessoa, dá poder e dinheiro para ela, né? As pessoas mudam. Eu aprendi que dinheiro e poder não muda ninguém, só revela quem as pessoas são. Mas agora José não muda, gente. José agora ele é poderoso, ele é famoso, ele é o mais poderoso do Egito depois de Faraó, ele comanda tudo, ele tem autoridade para fazer qualquer coisa, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Por quê, querido? Porque José
se manteve íntegro, reto, fiel e correto. Ele não mudou. José, ele não deixou que as circunstâncias mudassem a sua vida. Qual é as marcas de uma pessoa abençoada? Qual é as marcas de uma pessoa que tem a bênção de Deus? São essas. É o caráter, é a visão, é esse sentimento de que tudo que Deus faz é bom. Como Jó também falou, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Nada mudou, nenhuma circunstância mudou a atitude de José. Ao ponto dele virar governador do Egito. E agora? Agora ele está lá. Lembram? Seriam 7 anos de fartura, certo? Por 7 anos agora ele vai construindo galpões, ele vai construindo celeiros, ele vai administrando o Egito, ele vai guardando parte da lavoura, de tudo que eles vão colhendo, ele vai guardando uma parte, ao ponto, querido, eles não têm nem como medir mais, de tanta fartura, de tanto que José estocou. Acabou-se os 7 anos. Preste atenção, José saiu com 17 anos, ficou 13. Agora já passou mais 7 anos de fartura, quanto dá? 20 anos. E agora eles estão num período de fome, de escassez. A terra não está produzindo nada. Já são 2 anos no período de vacas magras, de dificuldade. Agora o que acontece? As nações não têm o que comer e começam a ouvir que no Egito tem. E agora eles começam a fazer caravanas e ir para o Egito para comprar comida. Porque eles não estão produzindo nada. Ninguém está produzindo nada, ninguém está colhendo nada. E agora eles começam a ir para o Egito para comprar comida. E agora quem que aparece no Egito para comprar comida? Os irmãos de José. E agora esses irmãos que haviam condenado injustamente estão diante dele para comprar comida. José, ele está descaracterizado porque ele não está vestido mais como um hebreu, ele não está mais vestido como um cidadão de Canaã, ele está ali com roupas egípcias, ele está como um governador do Egito. Os seus irmãos não reconhecem, mas José reconhece. Querido, como você faria você encontrar 22 anos depois aqueles que quiseram te matar, que te condenaram injustamente? O que você faria? Não vou me ater, que todos conhecem a história, o que aconteceu, como José, ele foi testando os irmãos para ver se os irmãos tinham mudado, se os irmãos tinham algum remorso. E quando eles percebem que os irmãos realmente mudaram, ele se revela para os irmãos. E agora há aquela alegria e medo ao mesmo tempo. Porque qual é o pensamento dos irmãos? Ele vai nos matar. Mas quando eles falam que o pai está vivo, José manda trazer o pai, manda trazer os familiares, manda trazer todo mundo para o Egito, e agora ele vai cuidar de todo mundo no Egito. Aí eles voltam, nós estamos falando aqui de mais de 100 quilômetros de distância, percorrendo da onde era a casa deles para o Egito. Nós falamos 100 quilômetros hoje, gente, é um pulinho daqui em Marília. Aqui em Lins, 100 quilômetros para nós, pega aqui a Rondon, pega uma horinha de carro. Mas 100 quilômetros em desfiladeiros, em barrancos, em trilhos, porque não tinham estradas. Você não fazia isso num dia, mas nunca. São vários dias andando, porque você tinha que levar animais para carregar os mantimentos, para carregar as bagagens. Você ia andando de a pé ao lado. Tinha que parar para comer, para dormir. E agora José manda buscar o pai e todos os filhos, os sobrinhos, e agora vêm todos para o Egito, e José cuida deles no Egito. Mas olha o que acontece no capítulo 50. Jacó morre, o pai de José. E agora os irmãos ficam apavorados, porque na cabeça deles, eles ainda achavam que José não tinha perdoado. Eles achavam que qualquer hora, porque esse é o problema da culpa. Esse é o problema quando a gente
gente sabe que deve, quando a gente sabe que fez coisa errada, a culpa não nos deixa. Por mais que já fazia anos que eles estavam ali com José, quando Jacó morre, os irmãos pensam assim: bom, agora o pai morreu e ele não matou nós por causa do pai. Agora sem o pai ele vai se vingar de nós. Agora ele vai acabar com a gente. Aí eles inventam uma mentira. Vão até José e falam: José, olha, o pai antes de morrer, ele falou para você não nos matar. Olha que cada... Os caras não estavam com medo não, né? Ele falou, ó, Deus, o pai falou para você não nos matar. José falou: gente, será que vocês não entenderam nada? Vocês bem tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Querido, você acredita nisso? Você que está aqui, você que está aí na sua casa, você acredita? Que não importa o que tramem para a gente, não importa o que façam, não importa como queiram nos destruir, como queiram acabar, como sejam injustos conosco, Deus é justo, Deus é fiel, e por mais que tramem, por mais que tente, Deus, Ele é especialista em transformar maldição em bênção, tragédia em triunfo. É isso que Deus faz. Por isso que quando eu creio nesse Deus, quando eu tenho convicção que quem faz justiça não são os homens na terra, porque a lei da terra ela é falha, os homens são falhos, mas Deus não. Deus é justo, e eu só tenho que ter uma preocupação, não é em fazer justiça com as minhas próprias mãos, não é em agir conforme os meus sentimentos, mas é fazer a coisa certa, é agir como a Bíblia me orienta a agir, que aí eu vou ter essa garantia que Deus está cuidando de mim, e Ele vai fazer a coisa no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Mas quando eu não tenho essa segurança, quando eu não tenho essa fé, quando eu tenho essa certeza, eu tento fazer do meu jeito. Então eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Falou mal de mim, eu falo também. Me criticou, eu critico também. Ah, fulano me prejudicou? Agora ele vai me conhecer. Pode mandar recado. Ele não sabe com quem que ele mexeu. Olha, querido, a Bíblia diz que a gente não tem que fazer nada, porque a Bíblia fala que minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Por isso que nós não temos que fazer nada. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala que nós somos bem-aventurados quando nós somos injustiçados. Você é bem-aventurado quando você sofre injustamente. Porque se você está sofrendo por uma coisa que você realmente fez, então não é sofrimento. O verdadeiro sofrimento é quando você sofre por algo que você não fez, quando você é julgado, condenado por alguma coisa que você não fez. O que a gente aprende com essa história então, querido? Que o que aconteceu com José pode acontecer comigo e com você. Assim como nos dias de José existia ciúme, existia mentira, existia injustiça, existia calúnia, nos dias de hoje não é diferente. Constantemente nós estamos sujeitos a sermos julgados, condenados e injustiçados por coisas que não fizemos. Às vezes, só o fato de estarmos bem já faz com que pessoas fiquem com raiva de nós. É simples assim. É simples assim, porque quando as pessoas não estão bem, querido, elas simplesmente tentam fazer o máximo de pessoas também não estarem bem. Mas nós não podemos agir assim. Então o que eu quero que você aprenda hoje com essa história? É que o que aconteceu com José pode e vai acontecer conosco em algum momento da nossa vida. De estarmos vivendo um momento bom, um momento tranquilo, como José estava na casa do pai, e de repente, um dia para o outro, tudo mudar. Assim como José caiu num poço, foi jogado numa cisterna, assim nós estamos tudo bem, de repente, pumba, a gente cai num poço. Pode não ser literalmente um buraco no chão, um poço cavado, mas é uma depressão que é acometido, uma angústia, uma tristeza profunda, que a gente fica sem vontade de sair do quarto. A gente só quer se isolar, a gente não quer estar perto de ninguém. É uma depressão, uma angústia que vai tomando conta do nosso coração, e aparentemente a gente não teria nem motivo para isso, e ela vem. E pode ser também, muitas das vezes, tem motivo para isso.
E a gente está lá dentro desse poço. Essa depressão também, ela pode ser uma angústia que a gente não consegue ter controle. Pode ser uma ansiedade, esse poço pode ser uma ansiedade que nos acomete. E a gente quer resolver as coisas e a gente não consegue. A ansiedade vai tomando conta do nosso coração. E as coisas não fluem como a gente gostaria. E a gente vai se angustiando, se deprimindo. E a ansiedade vai acelerando tudo o nosso metabolismo em todas as esferas. E a gente perde o sono. Esse poço a gente pode chamar ele também de uma frustração. Você estava tão contente, tão animado, as coisas estavam tão bem, de repente você se frustrou no casamento, no relacionamento, no emprego, na escola, nas amizades. E aí essa frustração agora toma conta do seu coração. Você está simplesmente fazendo as coisas e tudo está dando certo, é vitória em cima de vitória, bem em cima de bem, de repente você sofre uma derrota que você vai para a lona. O que eu estou falando para você é que o que aconteceu com José pode e vai acontecer comigo e com você em vários momentos da nossa vida, porque a nossa vida é um constante alto e baixo, a nossa vida é um constante poço e palácio, constante cisterna, opressão, angústia, injustiça e também honra, vitória, como José quando virou governador. E o que nós temos que fazer então, pastor? Nada. Na angústia, querido, sabe o que a gente tem que ser? Fiel. E na bonança, sabe o que a gente tem que ser? Fiel. Na adversidade, sabe como nosso caráter tem que ser? Irretocável. E na calamidade, sabe como nosso caráter tem que ser? Irretocável. A Bíblia diz que Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não mente. E eu acredito na Bíblia. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Não importa a situação, não importa onde você esteja, não importa onde você caia, não importa o mais profundo que seja o poço que talvez você está achando que você está. Eu estou falando de um Deus que te tira de qualquer poço. Estou falando de um Deus que ele transforma a tragédia em triunfo. José só andou certo, José só fez a coisa certa, José só agiu com integridade em toda e qualquer situação. José ele não agiu como vítima, ele simplesmente tomou uma decisão. Não importa o que faço, não importa o que aconteça, não importa as pessoas que estão ao meu redor, eu vou andar corretamente, eu vou fazer a coisa certa. Sabe por quê? Porque tem um louvor que diz que a gente não precisa ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. É isso, querido. Nós não precisamos ser reconhecidos, nós precisamos que ninguém bata palma para nós. Nós temos que agir o certo. Na verdade, em Mateus capítulo 6, capítulo 5, na verdade, versículo 16, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. As pessoas têm que ver a nossa atitude e glorificar o Deus que nós servimos. As nossas atitudes têm que demonstrar o Deus que nós servimos. Tem um autor, já falecido, Scott Peck. Ele escreveu um livro que ele fala: o caminho menos percorrido. O caminho menos percorrido. E infelizmente, querido, existe um caminho que há 2000 anos atrás Jesus veio e mostrou para nós. Mas apesar de Jesus ser o Filho de Deus, apesar dele com todas as evidências ter mostrado que ele era o Filho de Deus e que esse é o melhor caminho, a maioria das pessoas não querem saber desse caminho. Elas querem andar pelos seus próprios caminhos. Mas só existe um caminho que leva à vida. E eu não estou falando aqui só da vida eterna, só de morar no céu, não. Estou falando de vida aqui na terra. Você quer realmente ter vida e vida com abundância, como Jesus prometeu em João 10:10? Ele falou: ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse caminho Jesus chamou também de porta estreita. Mateus capítulo 7 ele fala: porfiar por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por esse caminho.
Mas porque estreita é a porta, apertado o caminho e conduz à salvação, poucos são que encontram. Porque qual que é o caminho mais fácil? O caminho da revanche ou o caminho do perdão? Com certeza, querido. Se derem um tapa na minha cara, o mais fácil para mim fazer é devolver um tapa na cara da pessoa também. Mas não é esse o caminho do meu mestre. O caminho do meu mestre é se bater de um lado, você dá o outro. Com certeza o caminho mais pregado hoje, o caminho mais vivido hoje, o caminho que muitas pessoas trilham hoje, é o caminho da porta larga, do revanchismo. Então o meu inimigo me prejudicou, eu prejudico ele também. Mas o caminho que Jesus falou, se o teu inimigo tiver fome, não deseje que ele morra de fome, mas vá lá e dê comida para ele. Se o teu inimigo tiver sede, vai lá e dê água para ele. Porque esse é o caminho. As pessoas falam mal, nos prejudicam, nos caluniam, fazem coisas que a gente sabe que é mandado pelo diabo mesmo, que está sendo usada pelo diabo, que é impossível isso. E isso faz com que nós tenhamos uma tendência a nos irarmos, nos revoltarmos e odiarmos essa pessoa. Mas sabe qual é o caminho que nós seguimos? É o caminho do perdão. Eu não vou falar para você, querido, que os dias de José foram fáceis, foram lindos, maravilhosos. Eu tenho certeza que José, ele brigou com ele mesmo, mas ele deixou o bom senso prevalecer. Ele deixou a razão prevalecer, não a emoção. E se nós entendermos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, querido, nós vamos conseguir trilhar esse caminho, que é o caminho da paz, que é o caminho da alegria, que é o caminho que não é fácil, que tem espinhos. Porque ele diz que a porta é estreita e apertado o caminho. Então é difícil andar nesse caminho. É apertado esse caminho. É estreito esse caminho. Mas deixa eu falar uma coisa para você, em todo caminho vale a pena. Porque 27 anos depois, nós vemos um José totalmente numa posição maravilhosa. E por mais que ele teve 13 anos de lutas, de provações, de dificuldade, querido, sabe com quantos anos José morreu? 110 anos. Porque com Deus a gente nunca perde. Com Deus a gente nunca perde. Como tem um ditado popular aí que diz, né? Mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar. Então nunca fique com medo. Lembro de um pastor, diz que um empresário teve toda a sua produção perdida. E veio um vendaval, destruiu a sua fábrica, acabou com tudo. E ele foi falar com o pastor e falou: pastor, eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Minha vida acabou. Aí o pastor só fez uma pergunta para ele: você tem certeza que você perdeu tudo? Não, perdi tudo, não tem mais nada. Mas o pastor falou: você ainda acredita em Deus? Não, eu acredito. Então, querido, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Porque Deus é especialista em pegar o homem do nada, da cisterna, do poço e colocar no lugar dos príncipes, como ele fez com José. Creia em Deus, confie em Deus, descanse em Deus. E como eu falei, querido, às vezes nós estamos preocupados em ouvir a palavra que vai mudar a nossa vida. Às vezes nós estamos preocupados em fazer a campanha que vai mudar a nossa vida. Às vezes nós estamos preocupados em fazer o voto que vai mudar a nossa vida. Querido, sabe, mudou a vida de José, não foi campanha, não foi frequentar a igreja, não foi ser assíduo no culto, não foi dar dízimo, não foi dar oferta, não foi fazer nada disso. Não estou falando que você não deva fazer isso, mas se você acha que é isso que vai mudar a sua vida, não vai. O que vai mudar a sua vida é andar certo, é ser justo. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é justo. É seguir a verdade. Sabe por quê? Porque o seu Deus é o Deus da verdade. É simples assim.
faça o que é certo, faça o que é justo, ande como Jesus mandou você andar, amando, perdoando, pagando o mal com o bem. Ande por essa porta estreita, ande semeando a boa semente. Porque sabe, uma das coisas que a gente faz, querido, que é revoltante, a gente vive pedindo para Deus nos livrar de tais problemas, de tais circunstâncias, de tais tribulações. Mas só que nós somos os que mais alimentamos essa tribulação, esse problema. Provérbios diz que sem lenha o fogo apaga. Porque nós somos daquela geração que a gente fala assim: Deus, eu preciso que o Senhor me dê saúde. E aí a gente acha que Deus vai mandar um anjo tocar na nossa cabeça e nós vamos sentir saúde. Mas aí sabe o que Deus fala? Come menos. Se exercita, faz uma dieta. Mas a gente não quer ouvir isso, a gente quer mágica. A gente é o povo que fala: Deus, eu preciso de dinheiro, paga minhas contas. Deus, faz um milagre na minha vida, faz alguém bater no meu portão e me dar dinheiro. Sabe o que Deus fala? Gasta menos. Mas a gente não quer ouvir isso, querido. Nós não queremos ouvir a verdade. Mas deixa eu falar uma coisa para você que é explícito na Bíblia. João 8,32, o que é que diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Só tem um jeito de você ser liberto, é pela verdade. Versículo 36 do capítulo 8, diz assim: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do medo, livre da culpa, livre do jugo, livre do espírito de vitimização, que para mim tudo é mais difícil. Para mim não, que lutas, problemas, dificuldades, todos nós temos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que você tem e que muitos não têm. É a convicção e a certeza que você tem um Deus que trabalha por você, que te ama, que te protege e que te guarda. Vamos colocar em pé. Porque se Deus é por nós, uma das grandes inquietações dos seres humanos, principalmente daqueles que se dizem religiosos, é o medo de ir para o inferno. Muitas pessoas, elas vivem com medo de ir para o inferno. Querido, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aí. Obrigado. Tem gente que não precisa ter medo de ir para o inferno, porque a vida que ela está levando é pior do que o inferno. Não tem paz, não tem alegria, não tem refrigério na alma, não tem prazer em nada. É um poço de angústia, de tribulação, de infelicidade. Não precisa ir para o inferno, já estão vivendo o inferno. Querido, só tem um jeito de você ter vida, de você ter paz, de você ter abundância. É reconhecendo que sozinho você não consegue. É querendo seguir esse caminho. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém tem vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus fala: sem mim nada vocês podem fazer. Nada de bom nós temos em nós. É só com a graça, com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas que a gente consegue tomar as decisões corretas. Por isso eu quero orar por você que está aí me ouvindo na sua casa, você que está aqui. Querido, não importa se você está no poço, se seu filho está no poço, se a sua esposa está no poço, se um amigo seu está nesse poço de angústia, de depressão, de preocupação, de vício, não interessa. O que eu estou falando para você é que o Deus que eu sirvo, Ele é especialista em tirar o homem da miséria, do muro e colocar no meio dos príncipes. E se você crê, como a Bíblia diz, você vai ver a glória de Deus. Nós vamos orar, e seja qual for a dificuldade que você está passando aí, você vai colocar diante de Deus. E não importa o poço que você caiu, não tem poço sem fundo, querido. Deus, Ele tem poder e autoridade para te tirar de qualquer poço. E nessa oração nós vamos orar aqui pela Débora Momesso, pela Isabel Aparecida Santos, Zélia e família, e o Toninho, né, que está internado ainda também, Fátima, Geraldo, Rebeca, Adaci e família, Zilda e família, Mauro, Nóbrega, Patrícia, Guarnete, a todos
todas as autoridades, vamos estar orando, né, pelas autoridades, pelos médicos, pelos enfermeiros também. Amém, pela família Guarnetti também, vamos estar pelo seu Iter Guarnetti também. A nossa querida irmã também, a Gil, ela perdeu a mãe, né, ontem. A mãe dela teve um infarto, a mãe dela mora em São Paulo, sempre estava aqui quando vinha passear, né, cultuava aqui com a gente. E infelizmente teve um infarto, faleceu bem. Vamos orar para Deus consolar a Gil, o DC e todos os familiares. Amém? E querido, aí você está, aqui dentro da igreja, aí na sua casa. Se creres, você verá a glória de Deus. Deus, Ele transforma a alegria em tristeza. A palavra de Deus diz que diante dele a tristeza salta de alegria. Deus pode arrancar essa tristeza, essa angústia do seu coração nessa noite, se você crê. Então, coloque a mão no seu coração, aí onde você está. Nós vamos orar pela sua vida, vamos orar por todos os pedidos aqui também. E Deus vai intervir na sua casa, na sua família, no seu filho, na sua esposa, no seu emprego, nas suas finanças. É só você pedir com fé, querido. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração. Todas essas pessoas que estão necessitando e precisando de uma intervenção divina. Que através do Teu Espírito Santo, o Senhor alcance todas essas vidas. Abençoando, guardando, protegendo, libertando e transformando, meu Deus, a tragédia em triunfo. O Senhor é especialista nisso, de pegar homens, mulheres, que ninguém dá nada, e fazer cidadão do céu, e colocar no meio de pessoas honradas. Pai, não importa o poço que muitos estão nessa noite, o que importa é que o Senhor nos ama. O que importa é se andarmos certo, a vitória está garantida, a bênção está garantida nas nossas vidas. Por isso eu peço a Tua intervenção. Se está alguém que nós enfermo, Senhor Deus que cura, Senhor Deus que liberta do vício, Senhor Deus que liberta de toda enfermidade, Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que faz o improvável, meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que muitos falaram que não tem jeito, aquilo que muitos falaram que era impossível, para o Senhor não é. Nós cremos no Deus do impossível, então entra com providência. Seja qual for a situação dos teus filhos e das tuas filhas que estão pedindo, cure, libere, restaure, transforme, pelo poder do seu nome, Jesus. Esse nome que é sobre todo nome que nós pedimos. Que a tua paz, a tua alegria invada esses corações tristes, angustiados, preocupados. Que o Senhor acalente esses corações, essas almas. Que o Senhor coloque paz. A tua palavra que diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós cremos, Deus, que o Senhor está aliviando muitas vidas nessa noite, pelo poder do Teu Espírito Santo. É no Teu nome, Jesus, pedimos, em Teu nome que agradecemos. Amém, queridos? Lembrando que domingo que vem temos a ceia, então, você querendo vir à igreja, esteja vindo, querendo participar da sua casa, participe da tua casa. Com o amor de Deus Pai, que graças ao Senhor Salvador Jesus Cristo, com o meu Espírito Santo, seja derramada sobre todos nós, nos conduz de volta aos nossos lares e permaneça em nosso meio, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, querido, uma ótima semana para todos. Seguro estou